Olá, Pai do Senhor Jesus. Estou aqui hoje para gravar um vídeo de muita importância, né? Para você que é pai, para você que é mãe, né? Até mesmo para você que é filho e tem sido rebelde, desobediente à palavra do Senhor, vai falar, né, com você nessa hora, tá bom? Eu vou estar lendo como base aqui em 1 Samuel, no capítulo 3 e no versículo 11, para que você possa entender a necessidade de você corrigir o seu filho quando ele erra, né? E eu falo isso como mãe, porque eu também tenho filhos e eu sei que eu devo corrigir, né? Os meus filhos, as minhas filhas, ensinar para eles aquilo que é certo, para que eles não venham fazer aquilo que é errado. E mesmo se eles fizerem, eles vão ter na consciência aquilo que nós ensinamos e eles não vão querer viver dias após dias sem se arrepender e deixar aquele erro, tá bom? Então eu vou estar lendo aqui para poder estar conversando um pouquinho com vocês. Ó, aqui no capítulo 3 de 1 Samuel, no versículo 11, vai falar as palavras que o Senhor disse para Samuel, quando Samuel estava ainda junto com Eli, né, morando lá no templo. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Dá para vocês imaginar que o que ia acontecer era algo terrível, tremendo, né? Porque quem ouvisse aquilo ia tinir os ouvidos, né? Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. O Senhor já tinha avisado antes. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Ele já sabia, tá vendo? Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Olha só que forte essa palavra. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com ofertas de manjares. Vocês viram aqui? O Senhor, ele avisa, ele sempre nos avisa. E se você está aí assistindo esse vídeo, se esse vídeo apareceu para você, o Senhor está avisando você, está avisando eu, para que nós venhamos cuidar dos nossos filhos, para que nós venhamos ensinar para os nossos filhos o caminho do Senhor. Como a Bíblia fala, ensine a criança o caminho em que deves andar, porque mesmo quando ela crescer, não se desviará dele, não se desviará do caminho que você ensinou, né? Então, o Senhor, ele quer que nós ensine o caminho certo para os nossos filhos. Qual é o caminho certo? O caminho do Senhor, o caminho da obediência. Deus tem nos ensinado. Naquele tempo, o Senhor já havia usado alguém para falar com Eli, mas ele não tinha repreendido os seus filhos. A palavra de Deus falou aqui que ele não repreendeu. Ele deixava os seus filhos escarnecer na porta do templo. Aqueles homens, né, que eram Ofne e Finéias, que eram os filhos de Eli, eles faziam pecados terríveis lá no templo da casa de Deus. E talvez essas coisas não começam depois que os nossos filhos ficam adultos. Muitas coisas começam na infância, muitas coisas começam quando eles ainda são criança. E nós deixa, eles fazem o errado e nós não repreende, nós não castiga. Porque o Senhor, ele nos castiga. Por quê? Porque ele nos ama. Então, nós temos que pegar esse exemplo para nós. Quando os nossos filhos fizer a claridade aqui, lá fora é difícil para gravar, né, gente? E aqui dentro eu acendo a luz, porque se não acender fica pior. Mas vão relevando aí, tá bom? Então, quando os nossos filhos fazem algo errado, mesmo eles sendo pequenos, nós temos que ensinar para eles que aquilo não tá certo, que o Papai do Céu não se agrada, né? Em casa, nós devemos ensinar para eles aquilo que eles devem fazer e aquilo que eles não devem, nós temos que exortar eles. Vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Eles capturam aquele não e eles começam a entender que aquilo é errado, né? E aí, quando eles crescer, não se desviará do caminho que você ensinou para que ele andasse, tá entendendo? Então, eu acredito que os filhos de Eli, talvez eles já tinham começado a ser mal criados desde pequeno. Então, eles cresceram e cada dia mais eles foram
fazendo coisas pecaminosas, eles foram desagradando aos olhos do Senhor, e chegou um ponto em que o Senhor disse, né, que jamais, nunca jamais seria expiada a iniquidade da casa de Eli, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares, nada, não ia adiantar mais. Então, o que foi que aconteceu? Chegou, né, o tempo foi passando e coisas foram acontecendo, chegou um dia em que, né, eles já estavam cansados de tanto pecar, né, e eles, a palavra do Senhor diz que a arca da aliança, né, a arca de Deus foi tirada, foi tomada, né. Quando aconteceu isso, na batalha, na guerra, aquele povo vivia, né, daquela maneira que era antes, e então ali quando tudo aconteceu, né, Ofne e Finéias morreram. Ofne e Finéias, vocês viram que eram os filhos de Eli, Ofne e Finéias. E a palavra do Senhor vai dizer que teve ali alguém, né, que foi de encontro ao templo, lá onde ficava o sacerdote Eli. O sacerdote Eli já era velho, né, e então ele não estava ali naquele meio. E naquela época a palavra do Senhor diz que ele já tinha a idade de 98 anos e os seus olhos já estavam escurecidos, né? Ele já não enxergava mais, já não tinha visão boa, então ele ficava lá no templo. Mas Ofne e Finéias tinha ido, né? E então eles morreram lá. E ali, quando aquele mensageiro voltou, ele estava sentado junto ao pilar do templo em uma cadeira, né? E então ele ouviu aquele alvoroço, ele ouviu aquele grito, a palavra do Senhor vai falar que aquele sacerdote estava ali, né? E ele não podia ver, mas aquela pessoa, aquele homem que veio vindo da batalha, né? Que veio vindo daquela guerra, ele perguntou para ele o que havia sucedido, né? O que aconteceu, que coisa aconteceu. E ali ele já imaginou, talvez, né, que teria acontecido alguma coisa com os filhos dele. E aí foi quando aquele homem, né, que vinha com aquele barulho, aquele alvoroço, aqueles gritos. E ali a palavra do Senhor diz que foi quando ele recebeu a notícia que os filhos dele haviam morrido. Ofne e Finéias, morreu os dois no mesmo dia. A palavra do Senhor diz que naquela hora, aquele homem que era o pai daqueles dois rapazes, daqueles dois homens, ele caiu também daquela cadeira e ele quebrou o pescoço e ele também morreu, né? E a palavra do Senhor vai dizer que a mulher de Finéias, que era a nora de Eli, né? Ela estava grávida. E a palavra do Senhor vai falar que aquela mulher, ela entrou em trabalho de parto. Ela estava próxima de ter aquela criança, né? E ali, a palavra do Senhor diz que ela se encurvou, porque as dores veio fortemente nela. As dores foi tão grande nela, que ela começou a entrar em trabalho de parto, porque ela já estava próxima de dar à luz. Mas aí, como com aquela notícia tão dolorosa, por causa de tantas coisas erradas que o pecado causou, ela também foi atingida, né? E ela começou a ter dores de parto e ela deu à luz ali, né? E a palavra do Senhor diz que aquelas mulheres que estavam ali fazendo o parto dela, e falou para ela, não temas, pois tiveste um filho, né? Mas ela nada respondeu mais, ela desfaleceu. E aí a palavra do Senhor vai falar que elas colocaram o nome daquele menino de Icabô, porque ele tinha acabado tudo. Icabô, né? Dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa e por causa de seu sogro e de seu marido, né? Por causa do sacerdote Eli e por causa de Finéias. E disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Vocês viram o tamanho da destruição que a desobediência, que a falta de corrigimento pode causar? Então é isso. Se você tem seu filho, se você tem sua filha, cuide bem, tá? Ensine, aconselhe, corrija. Se precisar, coloque um castigo, né? Não precisa ser tão duro, mas você sabe em que limite você pode impor um castigo, né? Hoje em dia a gente sabe que os filhos da gente querem ficar muito em redes sociais, mas nós temos que controlar.
ainda que é difícil, mas não é impossível. O Senhor, ele nos dá sabedoria, o Senhor, ele nos dá graça para nós fazer isso. Se nós buscar direcionamento do Senhor, ele nos ensina. Quantas das vezes nós chegamos na casa de Deus e vemos criança bagunçando na igreja, andando para lá e para cá, crianças que bebem água mais de 5 vezes no culto, vão no bebedor e vira aquela bagunça, aquele derramamento de água, várias crianças bebendo ao mesmo tempo, é criança indo e vindo para lá e para cá e pessoas perdendo a bênção por causa que não consegue conectar com aquilo que está sendo dito lá no altar. Não vamos deixar nossas crianças desse jeito, vamos corrigir as nossas crianças, porque isso pode acarretar um problema muito grande, uma maldição de pai para filho, né? Vocês viram o que aconteceu com Eli, com Ofni e Finéias, com a mulher de Finéias, né? Por causa de quê? Por causa da desobediência que foi grande demais a ponto de não haver nada que sanasse aquilo ali. Por quê? Porque Deus vai avisando, talvez ele está usando a minha boca para te avisar hoje, para você cuidar do seu filho, né? Talvez a sua criança é pequenininha, não tem como controlar uma criança dessa dentro da igreja, mas se a sua criança não está ficando quieta, vai lá fora, conversa com ela, ensina, mas não deixa ela gritando no meio do culto, não deixa ela correndo, né? Às vezes as pessoas falam, mas fala isso porque não é a sua, mas eu tenho meus 4 filhos e eles foram criança, eles foram bebê, eles foram criança, eles foram adolescente, né? E agora já estão se tornando jovens. A mais nova tem 8 anos, mas eu nunca deixei os meus filhos correndo dentro da igreja. Ali a minha mãe sempre falava com nós, do jeito que eu criei vocês, cria seus filhos. Chega na igreja, coloca sentadinho do seu lado, porque se você fizer assim do começo, ele vai aprender assim. E isso é a pura verdade. Minha mãe falava, chegou na igreja, tá na hora da oração, coloque seus filhos de joelho do seu lado para orar. E eu fazia assim. Às vezes os meninos davam uma caminhadinha ou outra, né? Até hoje, às vezes ainda vão no bebedor alguma vez, mas eu não deixo fazer nada lá em excesso. Por quê? Porque a casa de Deus merece ser reverenciada. Então nós devemos ensinar os nossos filhos a honrar a Deus, honrar a palavra de Deus. As pessoas vão ali para ouvir a palavra de Deus. E se nós deixamos os nossos filhos bagunçar dentro da igreja, a ponto de pessoas não querer ir lá mais, nós vamos ser culpados daquelas almas. E o Senhor pode cobrar duramente de nós, como cobrou de Eli e da sua casa. Então não queira ser cobrado duramente, né? Talvez de uma forma que não tenha nem volta mais, porque o Senhor sempre usa alguém para te avisar. De repente você esteja sendo alertado através desse vídeo. Inclusive, se você está sentindo que você está sendo alertado, deixa aí nos comentários, tá bom? Se você quer compartilhar com alguém por amor, para ajudar essa pessoa, a abrir os olhos espirituais, compartilha também esse vídeo, tá bom? E Deus vai abençoar cada um de nós como mãe, como pai, porque a nossa missão é educar os nossos filhos para Cristo. É ensinar os nossos filhos a amar em primeiro lugar a Deus, o reino de Deus. E se nós chegamos na igreja e deixamos os nossos filhos de qualquer forma, nós não amamos o reino de Deus, nós não estamos contribuindo para o reino de Deus. Se nós deixamos os nossos filhos em desordem na nossa casa, eles chegam na igreja ou na casa dos outros, eles vão querer viver em desordem, né? Eu lembro que quando a gente vivia lá na casa de mãe, né, que a gente ainda era menino, era adolescente, era jovem, minha mãe sempre ensinava meus filhos, chegou na casa dos outros, com ordem e decência. Vocês não entram no quarto de ninguém, a não ser que alguém chame para fazer alguma coisa lá, e tem que ser só pessoas, né, que minha mãe tivesse junto. Minha mãe sempre ensinou nós que a gente nunca abre geladeira dos outros, que a gente nunca chega destampando panela dos outros. Então, o que é isso? É ordem e decência. E a gente guarda isso até hoje. A gente lembra do que ela ensinava e hoje a gente vê o tanto que é interessante. Quando a gente é menina, às vezes a gente pensa bem assim, meu Deus do céu, a gente não tem liberdade para nada. Nossa, tudo mãe fala que não pode. Não pode isso, não pode aquilo. Mas agora que a gente cresceu, a gente entende o tanto que era importante tudo que ela ensinava pra gente. Por quê? Ordem e decência. Ela estava ensinando a gente a honrar a Deus, né? Porque quando você começa a aprender a obedecer seu pai e sua mãe, você começa a obedecer o mandamento de Deus.
que é honrar pai e mãe. E nós, como pai e mães, devemos ensinar nossos filhos a temer a Deus, a obedecer, a ter ordem, a ter decência, a ter respeito, né? Pelas pessoas, pela casa de Deus em primeiro lugar, porque quando os nossos filhos amam a Deus, eles amam o próximo, eles amam a casa de Deus, eles têm decência quando chega na casa das pessoas, e em qualquer lugar público, o nosso risco de correr vergonha é bem menor, mesmo ela sendo ainda criança. E quando nós ensina a importância que quando elas crescerem, não se desviará do caminho em que foi ensinado, tá bom? Vou ficar por aqui, se depois for necessário, né, falar em alguns detalhes sobre outras coisas, eu farei outro vídeo para que esse daqui não fique tão extenso e você se sinta cansado em assistir, tá bom? Espero que você que assistiu até o final tenha gostado dos conselhos. Deixa aí o seu like, tá bom? Se inscreve no canal, ajuda compartilhando esse vídeo para que o nosso canal possa alcançar mais vidas, tá bom? E que nós venhamos amar de verdade o reino dos céus e ensinar para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para as nossas crianças, aquilo que Deus realmente agrada. Ensine o seu filho a orar quando você chegar na igreja e estiver na hora da oração, ensine ele a orar. Quando sentar e for o momento do louvor, chame ele para louvar junto, tá bom? Ensine o seu filho os princípios do reino de Deus, porque isso vai fazer um bem tão grande para você e para ele e para todas as pessoas que estiver à volta dele, tá bom? Espero ter ajudado de alguma maneira e que Deus possa abençoar, que essa palavra tenha falado ao seu coração, tá bom? Se você desejar meditar, essa palavra está em 1 Samuel, do capítulo 3 em diante, você pode estar lendo e continuar lendo até onde você conseguir ter clareza e conclusão daquilo que foi falado nesse vídeo. O tamanho da destruição que aconteceu com a casa de Eli, com toda a família de Eli, por causa que ele não corrigiu os seus filhos, tá bom? Vamos corrigir nossos filhos por amor à alma deles, por amor à obra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, tá bom?